everyone! Welcome to our SDBI podcast. Mais um episódio aqui para vocês hoje com um teacher super especial do nosso time. Hoje, com uma das teachers assim mais queridas, está com a gente já há 4 anos, teacher Natália. Hello, Nath. Welcome to our channel. Hello, Sá. Thank you. Obrigada pelo convite. Que prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pela honra vir lá de Mogi. Para quem não sabe, a Natália é de Mogi e ela veio até hoje presencialmente para dar uma aula super especial para vocês. Para quem não conhece a teacher Natália, como vocês sabem, nós temos 16 professores no time. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso time? Entre lá no nosso site www.sdbi.com.br, aba Nosso Time, que tem a fotinho, background de todos os professores, e eu vou dar um overview bem breve aqui da Natália para vocês. Natália começou a estudar inglês aos 10 anos, né? Isso a gente tem em comum, começamos desde cedo. Ela já é professora há mais de 14 anos, graduada em letras e também em pedagogia. Pós-graduada em língua, literatura e cultura. E já trabalha em escolas regulares com adolescentes há 12 anos. A Nath tem um quote que ela gosta muito, que eu amo também. Eu vou pedir para ela falar aqui para a gente um pouquinho sobre a questão das boas memórias, das experiências de vida. Qual que é, Nath? Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Olha que profundo isso, Nath. Escolha boa, hein? Eu acho que a gente é formado por tudo que está ao nosso redor. Com então, a gente é influenciado de uma forma positiva e a gente cresce com essas pessoas, com essas experiências, com essas viagens. Eu gosto muito desse coach. Que bom! E, Nath, como que você decidiu se tornar professora, né? Você gosta do inglês, já estuda inglês desde os 10 anos, mas como escolher o inglês para ser a sua área de atuação, a sua carreira, se tornar professora, levar o conhecimento para as outras pessoas? Onde que veio essa vontade? Eu acho que a gente, de certa forma, a gente nasce querendo ser professora, a gente só escolhe o caminho. Eu sempre fui muito atraída pelo idioma, sempre achei muito incrível as pessoas terem a habilidade de falar mais de um idioma, e eu sempre quis ser professora. E aí, quando as duas paixões se encontraram, foi meio que natural. Que legal. E aí, a decisão foi fácil para ir para letras. Que bacana. E você estuda inglês desde os 10, mas quando que você se sentiu, assim, um falante da língua inglesa independente? Assim, vamos dizer que você chegou à sua fluência sonhada. Quantos anos você tinha? Eu acho que, como eu comecei muito novinha, aí demorou um pouquinho, mas ali na adolescência, com uns 15 para 16, eu já me sentia bem segura. Depois, hoje eu analisando, não era tão segura, mas na época eu achava que estava num nível ok, eu já conseguia me comunicar, já conseguia entender bem as pessoas. Então, não estava tão segura, olhando, hoje refletindo sobre a época, mas eu conseguia me virar muito bem já. Que legal. E você acha que depois que você começou a ensinar, o seu inglês melhorou? Com certeza. Porque a gente não para de estudar. Não. A gente estuda e ensinar, a gente, além de estudar e revisar, a gente está sempre buscando o melhor para o aluno. E quando a gente busca o melhor para o outro, a gente cresce junto. Então, é um exercício diário. Eu acho que é impossível não melhorar o inglês conforme você vai estudando, preparando, se desafiando. Eu acho que são duas coisas interligadas. E essa é uma das dicas que a gente dá para os nossos alunos, por sinal, né, Nath? Tudo que você aprender aqui, se você tiver a chance de explicar para um colega de trabalho, se você tiver a chance de passar para o seu filho, para o seu parceiro, né? Quanto mais você conseguir replicar aquilo que você aprendeu, mais rapidamente o seu cérebro vai absorver e mais competência você vai ter de usar aquilo que você aprendeu. Sim. Então, isso é uma das premissas, assim, né? Para você absorver conteúdo, vocabulário, é sempre levar aquilo que você aprendeu para alguém, para frente. E também nos exercícios diários ali, né? No seu ambiente de trabalho, na sua rotina do dia a dia, no e-mail que você vai escrever, ou às vezes num áudio que você vai mandar para alguém. Então, se você tem a oportunidade, às vezes tem um amigo que fala inglês, e por que não mandar um áudio em inglês para ele de bom dia, perguntar como ele está, contar como você está, né? Para trazer ali o inglês de uma forma leve, de uma forma mais prática. E quem não tá com o celular na mão, né, Nath?
O dia Quem que não inteiro. usa o WhatsApp o dia inteiro? Então, é uma das estratégias que a gente sempre menciona para os nossos alunos. Claro que a Nath, nas escolas regulares que ela trabalhou e que ela trabalha, ela tem bastante contato com adolescentes, então ela tem esse público também no instituto. Porém, eu acho que o nosso carro-chefe seria os alunos de Business English, né? Que são aqueles alunos que Bastante. precisam de inglês para o mercado de trabalho, né, Nath? O que você sente desse público que você atualmente leciona? Qual que é a dor principal desses alunos? A maioria dos meus alunos são os alunos de business e o principal problema é se comunicar usando o inglês de uma coisa que eles sabem muito. E como a maioria quer explicar muito, a gente sente que falta a palavra, o vocabulário. Então, eles querem explicar como se fosse em português. Entendi. E aí que a gente entra com os phrasal verbs, que são um conjunto de palavras que já traz a ideia que às vezes eles precisam. Não é palavrinha por palavrinha, cada uma significa, que às vezes eles têm alguma dificuldade de entender, que é um conjunto que tem um significado só, mas que facilita muito a vida deles. Que legal. E você sabe que esse é um dos tópicos mais temidos dos alunos quando estão aprendendo inglês, hein, Nath? Phrasal verbs. Para quem não sabe a definição de phrasal verbs, como que você classificaria eles? De uma forma bem simples, eles são formados por 2 ou 3 palavras. E aí a pegadinha do phrasal verb é a primeira palavra geralmente você conhece. Sim. Então é um go, work, call. Aí você fala, opa, tá tranquilo. Um verbo de ação normal, né? Nível Só básico. que aí a palavra que vem na frente altera o sentido inteiro. Nossa. Então é por isso que é tão temido. Então phrasal verbs são 2 ou 3 palavras, geralmente, que juntas têm um sentido novo, têm um sentido diferente, têm um sentido de uma ideia. A gente não fica só numa tradução, porque senão não vai fazer tanto sentido. Então eu acho que o phrasal verb é mais por aí. Exatamente. E aí a gente pega naquela questão de às vezes de você falar assim, eu tava assistindo um filme, tava ouvindo uma série, um podcast, e ele falou uma palavra lá que eu não sabia o que era, e aí eu não consegui entender mais o contexto. Porque os phrasal verbs têm esse poder, né? Então, dependendo da forma que ele é usado, o contexto que ele é usado, a ideia dele, porque um phrasal verb pode ter às vezes 3 definições. Sim. Então, ele está muito atrelado ao contexto. E se a gente não parar uma hora para estudá-los, para colocar em prática, você não consegue ter um nível de comunicação. Porque você vai ficar sempre empacado ali, né? Sempre travado na questão de... Nossa, mas eu aprendi, né? Por exemplo, que... Vamos pensar ali que o verbo postergar, né? Vamos pensar numa reunião, numa entrega de um trabalho, pensando aí no contexto business, é postpone. Então, eu sei que esse verbo é postpone, mas ninguém lá no meu trabalho usa postpone. Eles usam uma outra palavra que eu não sei o que é. Provavelmente ele estará usando um phrasal verb. E para quem não sabe, Nath, como que a gente fala postpone usando um phrasal verb com a mesma definição? Então, a gente pode, ao invés de adiar ou cancelar um evento também, que pode ser, a gente pode usar o call off. Então, o call, que a gente já conhece, que a gente acha sempre que é ligar. Então, call off cancelar uma reunião. Então, se você precisa postergar, cancelar alguma coisa, você pode usar o call off para dizer isso vai ter que ser adiado, né? Isso. E o postpone também, a gente tem o put it off, né? Que o it substitui a reunião, o compromisso, a entrega, enfim. Put off, postergar, e o call off seria cancelar a reunião. Então, vamos ensinar aí alguns phrasal verbs de business, né? Para o pessoal que precisa ir no trabalho. E quais são aqueles top 5, Nath, que você daria assim, de conselho para os alunos? Você tem que sair dessa aula hoje sabendo e colocando em prática amanhã. Então, tem um que é formado por 3 palavras, que geralmente é um pouquinho mais difícil, que é o come up with, que é quando você quer trazer uma ideia, quando você precisa inventar uma solução, criar uma solução para alguma coisa. Então, we need to come up with a better plan. Então, a gente precisa criar um plano, inventar um plano, come up with a marketing plan, a sales plan. Geralmente, as reuniões de brainstorming ou para resolver um problema, que é muito comum nas empresas, é um verbo que aparece. E aí, o aluno não pode ficar preso no come. Ele tem que lembrar come up with. A solution, né? We have to come up with a solution for this problem. Então, é um phrasal verb que dá para vocês usarem muito no dia a dia. Boa escolha, Nath. E o terceiro, Nath, que a gente ouve muito.
Esse é um clássico que é o famoso follow-up. A gente escuta mesmo em português, é uma palavra que foi está sendo usada, que é o follow-up meeting, ou to follow up the progress. É uma coisa que você precisa continuar de olho, que você precisa ali, ó. Lembra que o follow é seguir, mas você não vai seguir exatamente os passos, mas você vai ficar de olho em cima, né? Para ver como é que tá o progresso, o desenvolvimento de um projeto. Eu acho que o follow-up hoje em dia ele já é até uma palavra que a gente não usa mais em português, né? A gente já adotou ele até pro nosso vocabulário no português e já olha, a gente precisa fazer um follow-up disso aqui. Então e para quem não sabe, ele é um phrasal verb que significa isso, você acompanhar, você ficar atento, né, aos resultados, você ir seguindo ali, vamos pensar na forma um pouco mais literal, os resultados, as estratégias do começo ao fim. Então isso é bem legal também lembrar aqui para os alunos, bacana. E o top 3, top 4, né? Pensando ali no 4 mais importante phrasal verb que todo mundo deve saber. Eu coloquei aqui um take on. Take on. Porque é um verbo que ele demonstra também interesse. Então, o take on é quando você vai aceitar uma responsabilidade ou um emprego novo. Dentro de uma empresa, se você quer aceitar um novo desafio, um novo projeto, então você pode falar I'm ready to take on this project, I'm ready to take on this new challenge. Então, esse take on, ele pode servir para você mostrar que você está pronto para o próximo passo dentro da empresa, que é muito importante dentro do mundo business. Que legal, adorei. Eu tinha esquecido do take on, muito bom, Nath. E quando a gente já tá, por exemplo, a gente está trabalhando numa solução de um problema. Então, a gente pensando nesse contexto dos problemas ainda, né? A gente come up with a solution, mas ainda tem um problema que a gente ainda tem que continuar nele, porque, enfim, faltou mais ideias, faltou mais recursos. Qual seria o phrasal verb apropriado para ele? Esse é um que os alunos caem bastante na pegadinha, que é o workout. Sério? Porque eles acham que é malhar, né? Então Ou eles traduzem literalmente como trabalhar fora. Ah, entendi. Então, se a gente põe as palavras de forma separada, eu já vi vários alunos vendo essa palavra trabalhar fora, workout. Aí eles veem como treinar. Treinar, que sim. também é. Mas, como a Sá já adiantou, ele é um verbo para você procurar uma solução do problema. Então, primeiro, you come up with, mas se ainda ficou um pouco difícil, você precisa desenvolver a solução, achar realmente a raiz do problema, you need to work out a solution, a plan. A decision. Então, o workout é um que é para ficar, um exemplo de como é fácil a gente cair numa pegadinha de um phrasal verb. Com certeza. Que as palavras isoladas, elas não podem ser levadas em conta quando a gente fala desse tipo de verbo. Com certeza. E o top 5? Vamos ver aqui. Qual que você selecionou, Nath? E o último é um bem simples, que é go over. Que também são duas palavras que são bem comuns, go e over, que é quando a gente vai revisar alguma coisa, quando a gente vai checar os detalhes de algum documento, de alguma reunião, de alguma apresentação, que é bem comum. I'd like to go over this project plan, eu preciso dar uma olhada nesse projeto, this presentation. Então, o go over é dar aquela olhada, Aquela última, né? Isso, aquela... a gente usa até mesmo em português, aquela revisada, aquele review, a gente pode usar o go over. Então, a maioria desses phrasal verbs, por exemplo, o review, o come up with, eles têm palavras que são parecidas, mas eles trazem enriquecimento de vocabulário. Sim. E eles sintetizam uma ideia de uma forma muito mais fácil, ao invés de você ficar explicando várias horas ali o que você quer fazer. E principalmente para entender os nativos. Sim. Então, os falantes da língua inglesa, por exemplo, canadenses, americanos, britânicos, eles usam muito os phrasal verbs no próprio vocabulário. Então, é uma forma também de você melhorar o seu listening, a sua compreensão, sabendo um pouquinho mais. Às vezes é até mais difícil de usar, né, no seu próprio speech. Mas se você já conhece, você não cai na cilada de não entender o que está sendo falado ali no seu dia a dia de trabalho. Então, por isso a importância deles. Eu sugeria, assim, um por dia.
Vamos pensar assim numa semana que nem a Nath trouxe aqui 5, 6 pra gente aprender, né? Então, se você ficar em um por dia e naquele dia, hoje eu tenho essa meta de usar esse phrasal verb aqui na minha reunião, no meu e-mail, com o meu colega de trabalho. Então, pega um post-it bem grande, coloca na frente da sua tela, no seu computador, né, Nath? Escreve, pensa nos exemplos práticos da sua área, da sua rotina que você possa usar e tenta usar ele no mínimo, sei lá, 16 vezes no seu dia que você não vai esquecer. Então, um por dia eu acho que é legal, né, Nath? Acho que dá tranquilo. Acho que dá tranquilo. Você sugeriria isso para os alunos? Eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente do post-it. Falo, gente, anda com um bloquinho de post-it, viu o verbo, anota ali, bota na tela do computador, usa, procura, pesquisa, porque se a gente não entrar em contato com esse verbo, a gente vai ficar sabendo só a forma básica do call, do work. E não vai ser suficiente. Vai chegar uma hora que vai faltar vocabulário, vai faltar conhecimento. E aí, vocabulário é listening, é speaking, ele é uma parte base de tudo. Então, eu acho que dá para pegar um por dia aí. Já pensa no final de um mês, por exemplo. Com certeza. Olha quantos são. Exatamente. Ó, challenge para vocês, hein, guys? Depois dessa aula aqui, já pega seu caderninho, já começa a colocar em prática. E até o final do ano, você vai ter muitos phrasal verbs no seu vocabulário. Adorei, Nath! Thank you so much! Obrigada, galera, por estarem aqui com a gente, ter participado dessa aula incrível. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas para a Teacher Natália, escrevam aqui nos comentários, vou deixar o @ da Nath aqui também. Temos ela nas redes sociais, no nosso site. Ela pode tirar e mandar suas dúvidas, né? As respostas das suas dúvidas. E também, por favor, compartilhem, curtam o canal, ativem o sininho, mande para aquele seu amigo que está pensando em melhorar e precisando melhorar o inglês esse ano, porque aqui nós trazemos conteúdos úteis para vocês levarem para o seu dia a dia, para sua empresa, para sua vida, para conseguir colocar em prática aquele inglês que às vezes está guardadinho ali na mente, que você sabe, mas nunca conseguiu colocar para fora. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço desde já aos nossos patrocinadores, que sem eles esse canal não estaria no ar. Obrigada a todos pela participação, incentivando aí a cultura, ensinando o estudo no nosso país, e vamos levar inglês para todo mundo que precisa. See you soon, guys. Take care. Bye, bye.